Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan. Comecei a gravar conteúdos recentemente, buscando sempre edificar a fé de vocês, compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Deus tem me ensinado. E minha busca, meu desejo do coração mesmo é que cada vez mais, cada vídeo, cada mensagem que Deus coloque no meu coração de falar para vocês ou transbordar na vida de vocês, venham edificar a caminhada de fé de vocês, aproximar vocês da vontade, do plano de Deus, sabe? E querendo ou não, apresentar a palavra de Deus, falar de Jesus para a maior quantidade de pessoas possíveis, sabe? E nessas últimas semanas Deus abriu meus olhos para ver algumas coisas, para me levar até certos lugares, para entender aquilo que Ele gostaria de falar com a gente nesse vídeo. E foi algo meio conflitante porque durante esses últimos dias eu acabei enfrentando algumas dificuldades, acabei enfrentando alguns levantes, algumas opressões, vamos colocar assim, mas eu vi que tudo isso fazia parte daquilo que Deus estava falando e me mostrando, né? E algo que Deus abriu meus olhos para ver enxergar algumas pessoas que têm buscado ter um relacionamento com Deus, têm buscado viver as vontades de Deus, mas não têm sido fiel na sua confiança na palavra, sabe? Não tem se dedicado, entregado 100% os seus planos, seus caminhos na vontade de Deus e esperar uma resposta de Deus para a vida dela, sabe? E algo que eu li já faz um tempo na Bíblia e eu tinha deixado anotado e faz totalmente sentido com aquilo que Deus colocou no meu coração, se encontra em 2 Reis, capítulo 17, e vai contar sobre o rei Oséias, que eu tinha acabado esquecido, o rei Oséias, que é um rei de Israel, onde ele decidiu não seguir os mandamentos e os caminhos do Senhor. Ele tomou a decisão de seguir outros caminhos, outros deuses, outros ídolos, né? E nesse capítulo ele vai descrever sobre esse reinado. Então o rei Oséias, ele reinou por 9 anos, e a partir dali do seu 5º ano, 6º ano, ele foi atacado por um rei da Síria. E esse rei da Síria, ele dominou todo o território, sabe? Prendeu o rei Oséias e dominou todo o povo. E aí no último ano do rei Oséias, todo o povo ele foi deportado daquele lugar. E aí a partir do versículo 7 vai falar o porquê que tudo aquilo aconteceu com aquele povo, sabe? O porquê que toda aquela destruição, se todo aquele domínio do outro rei aconteceu sobre aquele lugar, que o povo de Israel era um povo escolhido por Deus, né? E por que o povo escolhido por Deus sofreu todas aquelas etanias, sofreu tudo aquilo através do rei da Síria? E eu separei alguns pontos, eu não vou ler todos, mas eu gostaria de compartilhar esses pontos com vocês, que são os pontos que eu vejo que desde muitos anos, você vê, mesmo antes de Cristo até hoje, isso acontece e isso impede da gente viver as vontades de Deus, tem impedido de muitas pessoas acessar um transbordo na presença de Deus, né? E aí, o versículo 7, ele começa assim: tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Então a gente vê que tudo isso aconteceu depois do povo já ter passado os 40 anos no deserto, Deus já ter derramado diversos milagres de sustento, não só do maná que caiu do céu, mas da água que sai da rocha, sobre os livramentos de guerras que Deus deu para ele quando eles acessaram a Terra Prometida junto com Josué, sobre as guerras que houve. Deus sempre esteve à frente e ainda assim, depois, conforme foi passando os tempos, o povo ele começou a se desvirtuar, começou a inclinar o seu coração para outras coisas. E aí nos versículos adiante vai dizer assim, eles prestaram culto a outros deuses, praticaram o mal secretamente, ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, em todos os altares idólatras queimavam incenso, prestaram cultos a ídolos, embora o Senhor houvesse dito não faça isso, abandonaram todos os mandamentos do Senhor, inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e praticaram adivinhações e feitiçarias. E é bem difícil isso, bem complicado, porque
algo que eu, como disse, Deus abriu meus olhos para ver algumas pessoas buscando, se dedicando a viver as vontades de Deus, a estar indo na igreja, sabe, ouvindo uma pregação, muitas vezes até lendo a palavra, mas ainda assim tem se inclinado a buscar respostas em outros caminhos, em adorar outras coisas, sabe? E, bom, quero deixar claro até aqui que eu não estou criticando outras religiões, outras crenças, pessoas que acreditam em outras coisas, tá? Não é esse a intenção aqui do vídeo, não é esse direcionamento que Deus colocou no meu coração. Até porque durante muito tempo da minha vida, mesmo eu não caminhando com Deus, tendo um relacionamento com Deus, eu sempre acreditei na palavra, mas eu não tinha um relacionamento verdadeiro com Ele, sabe? E durante esses anos eu convivi com diversas pessoas que acreditavam em outras religiões, que buscavam resposta em outras coisas e não via empecilho disso, sabe? Tenho amigos muito próximos e que não são do mesmo direcionamento cristão que eu, vamos colocar assim, que buscam, que frequentam outros tipos de religião e outras crenças, mas são pessoas de bom coração, pessoas que sempre me ajudaram a desenvolver, a crescer, estiveram comigo em momentos ruins e momentos bons também. E o ponto não é esse, sabe? O ponto é pessoas que realmente entregaram sua vida para Jesus, que estão começando a sua caminhada com Cristo, ou pessoas até que já estão há um tempo caminhando com Cristo e ainda assim estão se inclinando a adorar outras coisas e buscar respostas em outras coisas, sabe? E é engraçado porque algumas pessoas, elas muitas vezes postam na igreja no domingo, postam um versículo da Bíblia, postam uma frase, coisa assim, algum direcionamento de Deus, mas aí em outros dias acabam postando coisas inúteis. Então você vê que tá na igreja no domingo, mas na segunda-feira, na terça-feira, posta, eu sou assim porque meu signo me diz que eu sou assim. Ou, Deus me deu esse direcionamento, mas como Deus ainda não me respondeu nessa proposta de trabalho, nesse projeto de trabalho, eu vou buscar respostas aqui em cartas, em tarô, em outras coisas. Não, eu tô buscando em Deus um relacionamento verdadeiro, mas como a resposta ainda não veio se tal pessoa é a pessoa da minha vida ou não, eu vou acabar buscando um direcionamento em horóscopo, em diversas outras coisas, sabe? E eu vejo que isso tem separado cada vez mais as pessoas, os filhos de Deus, de viver as promessas de Deus para a vida delas, de viver os planos de Deus completamente em cada direcionamento, ter uma resposta mesmo do céu, sabe? Para aquilo que está precisando. E eu vejo que o inimigo, ele tenta plantar das coisas mais simples e pequenas, as coisas mais complexas, para nos afastar de um relacionamento verdadeiro com Deus, sabe? A gente vê que desde o princípio da Bíblia mesmo, da criação do Jardim do Éden, do Adão e Eva, né? A gente vê que Satanás, ele sempre tentou plantar algo para nos afastar de um relacionamento com Deus, de nos afastar de viver as vontades e a plenitude de Deus, sabe? E isso acontece até hoje. E eu vejo que muitas vezes nas brechas que a gente dá no nosso dia a dia, em duvidar que Deus está fazendo da melhor forma e os planos dele são perfeitos, muitas vezes por uma ansiedade, um nervosismo, não sei, as pessoas acabam se inclinando a buscar respostas imediatas fora da vontade de Deus e acaba deixando de viver a plenitude dos sonhos de Deus por conta disso, sabe? E essas últimas 2 semanas foi até cômico, porque conversas com pessoas distintas rodaram em torno sobre esse assunto. Algumas pregações que eu assisti foram em torno disso, sobre esse assunto de adorar outros deuses, buscar respostas em outras crenças, mesmo tendo uma caminhada com Deus, pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda assim se inclinam a buscar respostas em outras coisas, sabe? E, eu vejo que isso são formas do inimigo nos afastar, de ouvir a voz de Deus, de viver os planos de Deus, porque Satanás sabe que a partir do momento que a gente está alinhado com o Espírito Santo, alinhado com as vontades de Deus, não há nada que possa impedir o agir de Deus em nossas vidas, em nosso favor e até nas pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Porque a partir do momento que a gente decide viver as vontades de Deus, seguir a vontade dele, ter o nosso tempo de relacionamento com Deus,
todos os milagres e os feitos de Deus em nossas vidas não é somente para nós, mas transborda naquelas pessoas que estão ao nosso redor e convivendo com a gente também, sabe? E obviamente que isso é coisas que o inferno ele não gosta, o Satanás ele se incomoda com isso, então ele vai fazer de tudo para nos afastar, plantar falsos testemunhos, plantar falsas crenças, começar a fazer a gente acreditar em outras coisas que não sejam mas que não seja a palavra de Deus, que não seja o direcionamento de Deus para nossas vidas, sabe? E bom, eu até ouvi uma frase faz totalmente sentido de um cara que eu estava assistindo um podcast, o nome dele é Uziel, ele é um africano e tudo mais, e ele fala assim, Satanás, ele não brinca de ser Satanás, o diabo, ele não brinca para ser diabo, sabe? Jesus já disse que o ladrão, né, no caso, o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Então ele vem para roubar a nossa paz, vem para destruir todo o nosso relacionamento com Deus, toda a nossa família, todo o nosso trabalho. Então a gente vê que cada vez mais o inimigo ele tem tentado nos distrair com diversas outras coisas no mundo, que o mundo nos oferece, sabe? De outras crenças e tudo mais. E eu vejo que muitas vezes as pessoas elas reclamam porque, por que minha vida não andou não andou nisso, por que eu tenho orado para Deus, colocado para Deus, mas isso aqui não tem se desenvolvido, ou por que Deus não me responde com isso, ou nesse ponto que eu preciso, sabe? E aí quando você vai ver mesmo a questão e eu não estou julgando a entrega da pessoa para Deus, não é nada disso, mas quando você observa alguns comportamentos dela, você vê que realmente a pessoa ela tá domingo na igreja, ela tá se esforçando a orar, a ler a palavra, mas ainda assim, no momento às vezes de desespero, nervosismo, até mesmo de ansiedade, acaba se inclinando a buscar uma resposta em, em signos, em cartas de tarô, em adivinhações, em outras religiões, ao invés de esperar uma resposta de Deus e algo que Deus já tem trabalhado nela, sabe? Então, algo que eu gostaria muito de compartilhar com vocês é algo que Deus tocou no meu coração, abriu meus olhos para ver, como eu falei, desde o dia que Deus me mostrou esse direcionamento, vamos colocar assim, eu comecei a discernir aquilo que Deus queria falar através da minha vida. Eu tenho enfrentado alguns levantes, sabe? Tipo, algumas opressões, algumas dificuldades, coisas que já estavam andando, caminhando e começaram a dar problemas, desde o momento em que Deus me deu esse direcionamento dessa palavra, sabe? E eu vi que alguns levantes veio como uma afronta mesmo, como uma forma de me amedrontar e pensar em gravar outro assunto, em gravar outro tema de mensagem, mas eu creio que Deus tem um propósito para cada direcionamento que Ele tem me dado. Deus tem me ensinado muitas coisas e, como eu falei, essa mensagem é para cada um de nós, sabe? Porque eu vejo que muitas vezes pessoas que já estão um bom tempo na caminhada da fé, já viveu um milagre de Deus, já viu um transbordo de Deus, por um momento de, às vezes, estagnação, ou por já, entre aspas, estar acostumado em viver as coisas de Deus, ou Deus não dar a resposta naquele momento que a pessoa precisa, no momento de desespero, acaba dando essa brecha e se inclinando a outras coisas, sabe? Buscar respostas em outro direcionamento. E não há, para nós que caminhamos com Deus, buscamos a verdade na palavra, buscamos ter um relacionamento com Deus, Jesus Cristo é a nossa fonte de tudo, sabe? É a nossa fonte de alegria, é a nossa fonte de amor, é a nossa fonte de esperança, é a nossa fonte de paz, é a nossa fonte financeira. Então, tudo isso, ela vem do nosso Senhor, nosso Criador, entende? E quando eu lembro de alguns anos atrás, em que eu estava depressivo, estava tomando remédio, passando em psicólogo e tudo mais, eu lembro que foram me apresentados diversos caminhos, sabe? E galera, não estou dizendo que você não deve tomar remédio de psicólogo, não. Procure um profissional caso você tenha problemas, procure ali alguns direcionamentos médicos quando você tem algo, mas o que eu digo é questão de fé, crença, sabe? Durante esse processo foram me apresentados diversos caminhos, diversas fontes, diversas coisas, sabe? E eu não conseguia achar uma resposta verdadeira nisso, sabe? As pessoas me apresentavam e eu não conseguia sentir paz, eu não conseguia sentir um conforto nesses outros direcionamentos, vamos colocar assim, sabe? Essas outras crenças. E foi engraçado porque quando eu comecei
a ler a Bíblia, eu lia no trajeto da minha casa ao trabalho e quando eu voltava do trabalho, e eu não estava indo para a igreja ainda, não estava, né, não tinha entregado realmente minha vida para Jesus, me reconciliado com Ele, mas somente de estar lendo a Bíblia, sabe, de me passar um tempo lendo a Bíblia no trajeto do trabalho, Deus ele começou a mudar a minha vida, começou a preencher muitos vazios. Foi quando eu comecei a me libertar de medicamentos, foi quando eu comecei a ter alegria novamente, enxergar uma nova esperança. E aí eu vi que realmente não há outra fonte melhor do que a palavra, sabe? Do que a Bíblia, estar com Jesus e caminhar com Ele. Então, a minha oração, meu desejo do meu coração é que cada vez mais as pessoas elas possam entender, sabe? Que não há dois caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo nos diz isso, né? E somente Ele é a fonte de todo entendimento, aquele que realmente vai nos preencher num dia vazio, num dia de dificuldade. E eu oro cada vez mais que cada pessoa que seja impactada com a mensagem, com os vídeos que Deus tem colocado no meu coração, possa edificar, como eu falei no começo, possa de alguma certa forma incendiar o coração de vocês para se dedicar cada vez mais, sabe? Num tempo com Deus, na leitura da Bíblia, em jejum, em oração, porque eu sei, tenho certeza que cada vez mais que a gente, e tanto eu como você, nos dedicarmos, buscarmos em Deus, cada vez mais Ele vai fazer milagres em nossas vidas e cada vez mais a gente vai conseguir transbordar isso na vida da nossa família e daqueles que estiverem ao nosso redor. Então, a mensagem é essa, é um pouco conflitante de acordo com o que a gente tem visto, vivido, então sempre gera uma polêmica esse assunto, mas é algo que Deus me direcionou nessas últimas 2 semanas. Eu queria até ter postado esse vídeo antes, mas foi bem complexo, foi bem complicado discernir tudo aquilo que Deus estava falando comigo, mas agradeço porque Deus ele é fiel, Ele nos fortalece até nos dias difíceis, Ele nos dá força, renovo, entendimento e sabedoria para saber como construir cada coisa, como compartilhar cada mensagem, como Ele nos dá clareza daquilo que Ele quer falar e transbordar na nossa vida, sabe? E para finalizar, como no outro vídeo também, gostaria de orar, então se você puder, estar reservado, fechar os seus olhos, para a gente orar junto. Pai, muito obrigado por esse dia glorioso, muito obrigado, Pai, por cada vida, Senhor, alcançada através dessa mensagem. Agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar falando, Pai, da Tua palavra, de estar compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Obrigado, Pai, pela oportunidade de compartilhar cada ensinamento que o Senhor tem me dado para viver cada vez mais na plenitude dos Seus sonhos, da Tua vontade. Obrigado por nos fortalecer a cada dia com saúde, com paz. Obrigado por ser a nossa fonte, Pai, para todas as coisas. Oro nesse momento que o Senhor possa visitar a vida de cada pessoa, Pai, que está sendo alcançada por esse vídeo, que o Senhor possa trazer renovo, entendimento da Tua palavra, que cada vez mais elas possam buscar o Senhor, ó Pai, e que o Senhor possa estar tocando sobre cada coração, transformando, dando entendimento sobre aquilo que o Senhor tem ministrado, sobre a vida delas, sobre aquilo que o Senhor tem direcionado cada uma delas. Pai, eu te agradeço pela vida delas, por ela estar buscando se relacionar cada vez mais intimamente contigo. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua graça e misericórdia, porque mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, ainda assim a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcança e conseguimos, ó Pai, estar cada vez mais buscando, vivendo os Seus sonhos, os Seus planos para nossas vidas. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Galera, é isso. Espero que venha edificar a vida de vocês, abençoar a vida de vocês de alguma forma. E é isso. Se você ainda não tem um relacionamento com Deus, não entregou sua vida para Jesus, o versículo que Deus me deu como direcionamento para esse propósito, essas gravações, é o Salmos 37:5, que diz: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.